Qual é a importância da meditação no nosso processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento? Nós, seres humanos, a gente pensa e sente. Então, quando a gente não pratica a meditação, e daqui a pouco eu vou explicar para você o que é meditação e o que não é, e eu já vou te dizer que ficar com a tela em branco, com a nossa mente, sem pensamento, não é meditação, porque a nossa mente ela foi feita para pensar. Então tira esse negócio da cabeça, que para você meditar, você tem que parar de pensar, porque ninguém consegue fazer isso. Aí a gente começa a meditar, a gente não consegue parar de pensar, a gente para de meditar, porque a gente sente que está fracassando. Não é isso. Então a gente pensa e a gente sente. Imagina assim, ó, pensei e senti. É muito rápido. Então assim, eu respondo ao pensamento, criando um sentimento, sem perceber. Por quê? Eu não percebi o meu pensamento chegando. Eu não questionei se esse pensamento ele era verdadeiro ou não, se ele era real ou não. O problema é que os nossos pensamentos, eles são abastecidos pelos nossos traumas, pelas nossas dores infantis. Porque internamente, quando a gente tem traumas não elaborados, a gente está lá olhando para o trauma e tentando encontrar uma solução. Só que essa solução, ela vai ser sempre doente, porque eu estou doente pelo trauma. E aí, quando o meu pensamento ele fica no automático, ele está sempre olhando para esse lugar. Então, ele está sempre trazendo pensamentos repetidos para você a respeito de situações traumáticas lá da sua infância. Então, as soluções que você encontra aqui sempre serão uma resposta ao trauma. Então, eu penso, eu sinto. Esse negócio tá coladinho quando eu não medito, porque o pensamento chegou para mim e eu não percebi. O que acontece quando eu adquiro o hábito de sentar, respirar abdominal? Então, eu jogo o ar lá no meu abdômen, a barriga cresce, o peito não. Eu vou começar a perceber, quando eu tô nesse momento que eu me sento e eu faço esse exercício de respiração, que vão vir pensamentos desorganizados na minha cabeça. Você fala, gente, mas por que eu tô pensando nesse negócio? Mas você vai começar a perceber o quê? Quando você faz esse movimento de observar o seu pensamento. Que você é alguém que está pensando, né? Mas que você não é o pensamento. Que você está além desse pensamento. Quando você adquire o hábito de observar os seus pensamentos, acontece uma coisa muito legal. A gente se desidentifica dos nossos pensamentos. E aí, a gente, quando se desidentifica dos pensamentos, a gente começa a ter a oportunidade de fazer o quê? De questionar esses pensamentos quando eles estão chegando para mim. Eu disse que a gente pensa e sente quando a gente não medita. Quando a gente adquire o hábito de meditar, que é observar os pensamentos que estão passando na minha cabeça, eu crio um espaço maior entre o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Percebo que tem um espaço aqui entre isso. Eu tenho uma ponte maior. O que vai acontecer quando eu pensei e aí eu tenho toda essa ponte aqui para percorrer até chegar no meu sentimento? O meu sentimento vai ter mudado. A minha resposta àquele pensamento que eu tive vai ter mudado. Imagina que você tá lá e vem um pensamento, você tem um trauma de rejeição muito forte, você não sabe que você tem. Os nossos traumas mais profundos, eles estão escondidos na nossa psique. Eles não vêm como uma memória. Ai, quando eu estava lá na barriga da minha mãe, eu fui rejeitado. Não, ele vem como uma reação. Quando você está numa situação parecida, quando você está no lugar de construir vínculo, isso vem como uma reação. Você quer se proteger de viver algo parecido com aquilo que você viveu, mas você não sabe que você está reagindo. Esse é o problema do trauma. Você só reage. Então, quando você entra nesse movimento aqui de fazer a meditação, quando vier o pensamento para você, você vai ter a oportunidade de pensar, opa, o fulano não gosta de mim. Ah, será que ele não gosta mesmo? E se ele não gostar, será que isso vai me causar algum dano real? Será que realmente ser rejeitado é perigoso para mim? Será que realmente, se eu tiver que ir lá e falar em público, será que realmente isso tem poder de me destruir? Ah, eu vou ficar um pouco com vergonha, eu vou gaguejar um pouco, talvez eu esqueça, mas o que vai fazer comigo, além de eu ficar um pouco vermelho? Não vai acontecer nada. Então a gente começa a ir para o nosso lado adulto, porque a gente para de reagir
como se fosse uma criança, como se fosse um bebê, como se fosse aquela fase lá que eu estava naquele momento da minha vida, aonde eu vivi o trauma. Então a meditação, ela cria um espaço entre o que você pensa e o que você sente, porque são os nossos pensamentos que alimentam os nossos sentimentos. E o que alimenta os nossos pensamentos são os nossos traumas. Quando a gente entra nesse movimento, por que as pessoas dizem fique no momento presente? Porque quando eu estou no momento presente, eu não estou sendo tomado pelos meus pensamentos, eu estou vivendo. Aquilo que eu vivi lá atrás não está interferindo aqui, porque eu estou presente, porque eu estou executando, porque a minha atenção ela está plena. Só que a gente não consegue fazer isso todo o tempo. E a maneira da gente lidar é estando consciente dos nossos pensamentos. Porque aí quando vem um pensamento pra gente, a gente vai questionar esse pensamento. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu sempre gostei de estudar de madrugada por causa do silêncio. E fiz muito isso, né? Quando eu estava estudando muito, principalmente para terapia, eu estudava muito de madrugada. E aí eu tenho uma gata e eu tenho uma cachorra. Quando a Paçoca, eu moro num sobrado, numa casa de 2 andares. Então eu descia quieta, começava a estudar, e daí a pouco eu ouvia a minha cachorra descendo a escada. Eu sabia que ela estava chegando. Eu não me assustava com ela porque eu ouvia ela chegando. Então aquilo não causava nenhum impacto em mim. Aí ela chegava, eu brincava um pouquinho com ela, eu deitava no meu pé e eu continuava estudando. E eu tenho uma gata, né? Essa cachorra aí é a Paçoca. E eu tenho uma gata que chama Pantera. E ela é linda, gente. Ela é enorme, ela é grande, ela é gorda, ela é peluda, ela é maravilhosa. Não é porque é minha não, mas ela é linda mesmo. Só que gato, você não percebe quando ele chega. E aí eu tava com o meu computador aberto, gente, de repente, à noite, ela subia com a cabeça dela assim, e eu só via aqueles 2 olhos dela assim, eu tomava um susto, eu fechava o computador e subia. De tão, né, forte que foi aquele em mim. Por quê? Eu não ouvi ela chegando, porque gato você não ouve, né? Eles andam de um jeito que você não percebe que eles estão ali. Então, quando você medita e quando você não medita, você pode pensar mais ou menos que quando você não medita, o seu pensamento ele vai tomar conta de você como a Pantera tomava conta de mim, como ela me assustava, porque eu não percebia que ela estava chegando. Em contrapartida, quando a gente medita, a gente pode dizer que o nosso pensamento é como se fosse a Paçoca, a cachorra. Ele estava lá longe, ela estava lá longe, e eu sabia que ela estava vindo. Então aquilo não causava nenhum impacto em mim, porque eu sabia que ela estava vindo. Mas por quê que eu conseguia perceber uma e não conseguia perceber outra? Porque a Pantera não fazia barulho e a Paçoca fazia. O nosso pensamento é mais ou menos parecido com isso. Quando vai vir algum tipo de pensamento, a gente já tem algumas reações no nosso corpo, a gente já tem alguns indícios. Quando a gente começa a ter essa atenção plena, a gente começa a questionar esse pensamento que está vindo pra gente. Antes dele nos assustar, antes dele nos apavorar, a gente conseguiu parar e questionar e falar: por que que eu estou pensando isso? Por que que eu deveria deixar isso aqui criar um sentimento em mim e acabar com o meu dia? Por que isso aqui me faria pensar isso a respeito daquela pessoa, ou daquela outra ali, ou a respeito dessa situação? Então a meditação, ela tem esse poder de nos desidentificar dos nossos pensamentos. Você não é a sua mente. Você é uma pessoa que tem uma mente que deve trabalhar para você. Mas quem está dirigindo essa mente tem que ser você. Se for ao contrário, se for ela que vai dirigir a sua vida, ela vai direcionar você sempre para o trauma, porque ela é abastecida, os pensamentos e as reações da nossa mente estão relacionadas às situações traumáticas que a gente viveu na nossa infância. Lembra disso, anota isso aí. Você não é a sua mente. Aprenda a observar os seus pensamentos antes deles criarem uma reação em você que gera um sentimento, e esse sentimento vai fazer com que você tenha determinado tipo de comportamento. Esse comportamento vai gerar um resultado na tua vida que vai reforçar o trauma. E aí você vai ficar nesse ciclo, você vai ficar nesse padrão repetitivo traumático. Lembra disso. Você não é a sua mente.
Você tem escolha, você pode fazer a sua história diferente do que você tem vivido até aqui, desde que você se responsabilize por ela e faça aquilo que precisa ser feito. Um beijo e a gente se encontra por aí. Até!